Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Eu incluo também no nosso agradecimento, que o nosso irmão fez inicialmente, os nossos afetos, mas também os nossos desafetos, não é assim? Sejam eles do plano físico, do plano espiritual, desta existência ou de encarnações passadas. Porque eles, na verdade, que sinalizam aqueles pontos bem críticos que nós precisamos reeducar, não é assim? É ou não é? É. Pois é. Então nós não podemos esquecê-los também, né? Mas antes de nós iniciarmos efetivamente o nosso tema, tem uma música que fala para nós do tema que nós vamos refletir na manhã de hoje. Nós sempre procuramos abordar aqueles temas assim que está bem próximo a nós, que representa aquilo que nós necessitamos vivenciar na nossa encarnação, durante a nossa trajetória evolutiva. E a nossa proposta na manhã de hoje, o tema Evangelho no Lar. Quem que faz Evangelho no Lar? Legal. Então, muito bom. Muito bom. Mas então nós vamos trazer, tem um irmão espírita que ele tem uma música muito legal que fala sobre o Evangelho no Lar. É o Tiago Corrêa. Então nós vamos ouvir a mensagem, vamos prestar bem atenção na mensagem que ele nos traz. Não vou passar dele agora, vou passar uma música. Quem já ouviu Quem é Ele? Quem já ouviu? Pois é, essa música quem me mandou foi a maestrina Evelise Verão. Para onde a empresa nos transferia, nós procurávamos sempre a casa e coral, porque a gente participa dos corais desde o 9 anos de idade. Então, nós sempre buscamos essa fonte. E ela nos encaminhou. E sabe quem é que canta essa música? Zezé de Camargo e Luciano. Vamos ouvir? É lindíssima a letra. Vamos prestar bem atenção na letra. Força do Senhor na madrugada,
no abraço do amigo, um aperto de mão, a serpente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios e as matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios e as matas e vales, filho de nosso Senhor. A força maior do universo, a prova que rima meus versos, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios e as matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor. Então, com essa música, nós iniciamos o nosso tema na manhã de hoje, porque é justamente Jesus, né, reunido na casa de Pedro, que irradia esse evangelho no lar para a humanidade inteira. Mas nós vamos observar essa imagem e nós vemos que ele bate na porta do nosso coração. Quem é que abre a porta? Quem é que permite que ele adentre a nossa vida? Somos nós. Nós é que abrimos a porta. Quando o visitante chega, toca a campainha hoje, né? Nós vamos lá, abrimos a porta e permitimos que ele adentre o nosso lar, se assim nós o desejamos. E dessa forma também nós entendemos a compreensão do Evangelho no lar. A partir do momento que nós queremos Jesus conosco, nós realizamos o culto do Evangelho no lar. E aí esse nosso tema, ele está embasado doutrinariamente nesse livro Luz no Lar, de Chico, Evangelho no Lar, de Maria Compre, ela é da FESP, né? E também Jesus no Lar, a obra também do Chico, através do Espírito Neio Lúcio. E nós vemos aqui Jesus batendo na porta. E ele nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós é que fazemos esse ato de abertura da porta, né? Da porta, das comportas da nossa alma e do nosso coração. E aí nós vemos essa pergunta. Todos nós que realizamos o Evangelho no Lar, nós temos essa compreensão, mas precisamos reafirmar os nossos conceitos, as nossas convicções diante de tudo aquilo que nós fazemos. Aí, por que então realizar o Evangelho no Lar? E nós vemos aqui nessa imagem que uma casa com uma família iluminada com o sol do amor é o quê? Um lar feliz, um lar abençoado.
E aí nós vemos aqui nessa imagem que a casa é o abrigo da chuva, do calor, do frio, né, por causa do seu teto físico. Mas o lar é abrigo do quê? Porque o lar, quando nós intitulamos o lar, nós já imaginamos o que na nossa mente? A constituição familiar, a cédula máter da sociedade. Rodolfo Caligares, no seu livro A Vida em Família, ele afirma que enquanto existir um lar na face da terra, a sociedade humana está salva. Enquanto existir um lar na face da terra, a sociedade humana está salva. E aí o lar é o abrigo do medo, da dor, da solidão, das situações adversas que envolvem os nossos sentimentos. Não é assim? Quando nós intitulamos o lar. E aí nós vemos então que o culto do Evangelho no lar é uma inovação, não é uma inovação. Não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo, olha como ele coloca bem claro para nós, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Raízes de aperfeiçoamento e sublimação do cristianismo redivivo. Olha a grandeza desses nossos irmãos que reafirma para nós, porque todos nós sabemos, mas eles reafirmam para nós essa necessidade. E o Chico vem dizer, creio que olha aqui que o Chico diz, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante, olha a semelhança que ele faz, é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. É semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Olha que belíssima comparação o Chico nos faz. E aí nós vemos ainda que quando Jesus adentra o nosso lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz, a tranquilidade, a sustentação das nossas fragilidades, sejam elas morais ou espirituais ou materiais, porque nós somos um ser pleno, a caminho da nossa trajetória evolutiva para sermos habitantes do qual planeta? Já paramos para pensar a qual planeta nós estamos caminhando? Nós estamos na quê? Na segunda dimensão da evolução dos mundos, na categoria evolutiva, que é de provas e expiações. Qual é o que nós estamos vislumbrando? Regeneração. E depois dele? Felizes. E depois dos mundos felizes? Não é os mundos celestes e ditosos? É lá a nossa morada futura. Alguém duvida disso? Alguém que está aqui estudando doutrina duvida disso? Sim ou não? Não. Pois é. Está vendo? Nenhum de nós duvidamos. Por quê? Por que nós não duvidamos? Porque Jesus não é o governador. Nós não vimos ali na música quem é ele, que é o dono de todas as coisas. Por quê? Porque ele foi dado a ordem para que nós sejamos reconduzidos ao aprisco do Pai. Se nós seremos reconduzidos, nós estamos estagiando para atingir o quê? A nossa finalidade maior, sermos espíritos celestes, habitantes dos mundos celestes. Já paramos para pensar isso? Será que nós já nos colocamos nessa condição? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando essa nossa reafirmação para realmente adquirirmos o passaporte necessário para vivenciarmos nesse mundo. Falta muito? Falta.
mas nós não podemos esmorecer jamais. Os desafios da nossa existência devem nos conduzir para essa nossa destinação, porque essa é a finalidade da nossa criação pelo Pai. Então, quando nós falamos do Evangelho no lar, a sua necessidade é que com o Evangelho no lar formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. Olha só a energia que ela constitui, que ela forma com o hábito do Evangelho no lar. Isso quando fazemos uma vez por semana. Uma vez por semana. E nós criamos essa defesa em nosso lar. E irradiamos em benefício dos lares vizinhos e circunvizinhos a nossa moradia e do bairro também. Porque nós temos um mentor espiritual familiar, temos um mentor espiritual do nosso bairro e cada lar tem um mentor espiritual. E aí, quando nós formamos o Evangelho no lar e irradiamos essa energia que é transformada em luz, que é amparada pela espiritualidade, nós vamos ver depois num dos slides, se o nosso tempo permitir, e aí nós vamos perceber o quanto nós estamos beneficiando os outros lares também. E além da ajuda que essa prática do Evangelho proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. Quantos espíritos igualmente beneficiam com essa fonte de luz? Quantos nós desconhecemos? Não temos nem ideia sequer. E é uma prática que Jesus diz para nós lá em João 18:20, que onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Ele afirma. E aí vem Jesus então e diz para nós, isso está lá na obra, numa das obras que nós citamos. Ele nos diz o seguinte, o Nélio Lúcio diz o seguinte: narra como estava o cenário naquela noite em casa de Pedro, quando Jesus ali se encontrava. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Olha só, às vezes a gente se reúne e fala um monte de coisa improdutiva, né? Então Jesus aproveitou aquele momento da reunião familiar, juntamente com os outros que daria continuidade à sua tarefa na terra, e ele chama a atenção de Pedro e diz: Simão Pedro, olha a comparação belíssima que Jesus faz. Simão Pedro, o que faz o pescador? Qual era a atividade da época? Aí ele fala: o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? O que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Jesus pergunta a Pedro. E aí Pedro, olha assim, ele pensou alguns momentos e respondeu hesitante para Jesus. Ele diz: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra o resíduo da pesca. O que nós fazemos? Quando vamos no mercado, quando vamos na feira livre, escolhemos aquilo que é melhor, que vai nos satisfazer. Olha só o chamamento de Jesus. E aí Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Pergunta ele a Pedro: que faz para atender a tarefa a que se propõe? Porque eram todas as atividades da época. E aí, certamente, Senhor,
redarguiu o pescador já intrigado, né? Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Já imaginamos aqui uma oficina em onde eles manipulam, aqui os artesãos que manipulam a argila e dá aquela forma linda para aquilo que ele se propõe a realizar naquela tarefa? Jesus chama a atenção de Pedro e pergunta a ele. E aí então o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu novamente e pergunta a Pedro: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro era carpinteiro. Ele chama a atenção perguntando a ele como ele faz, né, para alcançar o trabalho, como ele realiza o trabalho para alcançar aquilo que ele deseja. E olha o que Pedro responde. O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar, porque ele conhecia e executava a tarefa. Olha, ele diz assim: lavrará a madeira, usará a enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E diante de todas essas questões, Jesus se cala por alguns instantes e aduz e diz o seguinte: assim também é o lar diante do mundo. Olha como ele foi caminhando para chegar onde desejava. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha que belíssima colocação Jesus nos faz. E aí ele diz ainda: a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Porque são dos lares que saem os homens e as mulheres que formam a sociedade. E aí ele diz também: se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Olha como Jesus faz a colocação tão perfeita para nós. Como nós vamos exigir uma sociedade tranquila, segura e que pratica o bem se o lar está desajustado? Olha o chamamento de Jesus para aqueles homens que dariam continuidade à sua tarefa. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olha que grandeza. Se não nos ajustamos naquele reduto doméstico, com os nossos endividamentos do passado, que pela dádiva da reencarnação nós nos reunimos todos novamente, como então vamos desejar aguardar a harmonia das nações? Olha a comparação que Jesus faz. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, né, na personalidade familiar da nossa consanguinidade, associado à nossa luta de cada dia, porque todos nós vamos ter que chegar àquela nossa destinação. Todos nós estamos caminhando para essa destinação. E todos nós precisamos nos amparar mutuamente. Como respeitar? Aí ele disse: como respeitar diante de tudo isso o eterno Pai que nos parece distante?
Se nós não conseguimos suplantar as nossas limitações diante do nosso próximo mais próximo, como então, né, vamos respeitar o Pai que nós não vemos e que nós às vezes pensamos que está tão distante de nós, mas que nós sentimos a sua presença através dos nossos irmãos, através de uma casa de oração, através de uma prece bem sentida, a partir do momento que nós desejamos. E Jesus diz mais: na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instalar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação do pensamento edificante? Será que na hora que nós estamos ali reunidos para degustarmos, vamos dizer assim, a nossa alimentação física, né, para a manutenção do nosso organismo, nós nos lembramos daqueles que trabalham, labutam para que aquele alimento chegue à nossa mesa? Será que na hora do nosso culto do Evangelho no Lar, nós oramos agradecendo ao Pai por essas criaturas? É o momento que nós precisamos refletir. Por isso Jesus fala: por que então não instalar em redor desta mesa sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento edificante? É o momento que nós temos para podermos dialogar, conversar, trocar ideia, ajustarmos, né, colocar o nosso coração em pauta. O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Envia-nos a luz através do céu. Aí, diante de toda essa conversação, diante de todo esse diálogo do Mestre com seus apóstolos, e Pedro então responde a Jesus: Mestre, seja feito como desejas. E aí vem o mentor, Neio Lúcio, dessa obra, e diz: havendo então na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. O primeiro culto cristão no lar. Implanta-se efetivamente. E aí nós vamos então trazendo nessa nossa reflexão uma citação que está nesse próprio livro Evangelho no Lar, pelo Espírito próprio do Neio Lúcio, que ele nos diz: quando o Evangelho entra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Por quê? Porque nós passamos a vivenciar, pelo menos a esforçarmos-nos na vivência dos ensinamentos de Jesus. Porque nós abrimos, permitimos que esses ensinamentos adentrem a nossa alma e o nosso coração. E aí nós passamos a fazer aquilo que o nosso codificador já diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas principalmente pelos esforços continuados em domar suas más inclinações. Porque nós vamos procurando vivenciar, porque o conhecimento, quando nós recebemos o desenvolvimento intelectual na cadeira acadêmica, para que nós estamos fazendo aquilo? Preparamos-nos para desempenhar satisfatoriamente a nossa atividade profissional no mercado de trabalho. Para que nós possamos ter as ferramentas adequadas para executar aquela tarefa. E os ensinamentos de Jesus, para nós seres imortais, entendermos verdadeiramente o sentido da nossa existência na face da Terra. E dessa forma exercitarmos continuamente, diariamente, os ensinamentos de Jesus para podermos atingir aquela finalidade da vivência nos mundos de celestes e felizes, não é assim? Então Emmanuel, ele diz o seguinte: quando os ensinamentos do Mestre vibram entre as quatro paredes de um templo doméstico,
Os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. Os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação insensata é ouvida sem revolta. Às vezes nós fazemos algum comentário, fazemos alguma colocação ou até mesmo alguma crítica. Então, se ela não chegar bem a nós, com o ensinamento do Evangelho, nós vamos ter ouvidos de mercador, ou seja, não vamos dar vazão àquilo que nossa emoção manifesta naquele momento daquele comentário. Porque se nós consideramos insensato aquela palavra, nós vamos ouvir sem nos revoltarmos, sem que a nossa emoção se inflame, e assim evitamos os conflitos entre aqueles com os quais compartilhamos a nossa vida no reduto doméstico. E a calúnia é recebida com calma, semelhantemente ao que Joana diz para o Divaldo. Divaldo ficou ruminando na calúnia por uma semana. E aí a mentora aparece para ele e ele reclama para Joana. Aí a Joana pergunta: e é verdade essa calúnia que foi falada sobre você? Ela falou: não é verdade. Então, e por que você está assim? Uma semana com isso, vá trabalhar e se desvencilhe dessa energia deletéria. Então, é o que nós também precisamos exercitar no dia a dia da nossa existência, na convivência com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos educadores verdadeiros. Porque ali no nosso reduto, uns com os outros, é que nós vamos exercitar a prática do bem fora do nosso círculo fraterno. Primeiramente, com a nossa primeira sociedade, para que nós possamos então sair do nosso quintal, vamos dizer assim. O erro alheio encontra compaixão, porque fazemos e procuramos exercitar aquilo que Jesus falou: ofereça a face do entendimento, do perdão, da compreensão. Quando ele diz: ofereça a outra face. Não para ser batida fisicamente, mas porque o conhecimento do Evangelho de Jesus já encontrou guarida no nosso coração. E aí nós dilatamos esse sentimento de amor, ele expande em compreensão, em entendimento, em perdão. E aí nós tolhemos o mal pela raiz, né? E aí ele diz ainda, Emmanuel: a maldade não encontra brecha para insinuar-se. Quando chega alguma informação negativa a nós, vamos fazer como Sócrates. Quando o seu discípulo vem correndo e diz para ele: mestre, eu tenho algo para lhe contar, já doido para fazer fofoca. E aí Sócrates diz para ele: passaste pelo crivo da razão ou pelas três peneiras? Aí ele fala: como assim? Aquilo que você vai me contar é verdade? Não. Vai beneficiar a pessoa? Imagina. Vai poder auxiliar? Não, de forma alguma. Então não fale. Ou se alguém chega e fale: vamos fazer isso, não dar brecha, que morra ali conosco, a fim de que o mal não se propague. Então é o exercício que Emmanuel está nos orientando quando nós praticamos o Evangelho no lar uma vez por semana, né? E aí a Maria, nesse livro dela que nós citamos, o Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, ela diz o seguinte: quando no lar são levantadas parentes espirituais com substâncias sublimes, através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta. O mentor espiritual da família, que protege o ambiente, não permite que espíritos desequilibrados venham desarmonizar aquele lar. Será que nós temos essa confiança em Jesus? Porque Ele é o governador do nosso planeta. Olha o benefício do Evangelho no lar. E isso porque fazemos uma vez por semana. E aí ela diz, André Luiz nos diz: a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra.
Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Nós ainda estamos desvencilhando-nos das amarras que muitas vezes nos prendem ao passado delituoso. E o benefício que esse ensinamento nos traz no momento que nós instalamos o Evangelho no nosso lar. E aqueles que já realizam já têm essa proteção. Né? É que o nosso tempo está já corrido, chegando quase no final. Né? E aí André Luiz ele também diz o seguinte, essas figurinhas que nós estamos vendo, que tem aquelas duas ali, que estão em dois, um tem a luz. Os que têm a luzinha são os espíritos superiores, que nos amparam, nos assistem, nos intuem, nos iluminam para certo bem. E aquele outro que está sendo acompanhado são os espíritos que estão sendo auxiliados, encaminhados para as colônias espirituais. E que olha o que André Luiz faz. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E as entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. Por isso dizemos que quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada, porque são amparados, são assistidos, são encaminhados para as colônias espirituais de atendimento e socorro que existem na crosta da terra. Olha só que benefício que nós recebemos. E às vezes nós nem damos importância. Fazemos pelo hábito de fazer. Né? E o Evangelho no lar para as crianças, ele cita também. O lar é a nossa primeira escola. Nele influenciamos os outros e somos influenciados. É o lugar onde espíritos, mergulhados no esquecimento temporário, em um corpo carnal, recebem dos pais um mapa de inclinação e conduta, o qual vai dar a formação para a nova existência. Olha só, o mapa de inclinação e conduta. Porque a criança, ela por ser espontânea, ela coloca ali aquilo que ela vem trazendo na sua bagagem espiritual. E como os pais são os primeiros educadores, na observância do desenvolvimento físico, vai observando a postura e a conduta daquele ser que a ele foi dado reconduzir para a senda do bem. E aí ele plasma naquele ser essa nova reformulação a fim de que possa ser útil a si mesmo, a sua família e à sociedade onde ele irá desempenhar sua atividade profissional e também espiritual. Olha que grandeza divina. E como fazer então esse Evangelho no lar? Que nós só listamos aqui essa colocação que ele mesmo dá. A prece inicial, na abertura, né? A leitura do Evangelho, claro que a água para ser fluidificada e todos beberem, após, né? Comentários sobre o texto lido, as vibrações e a prece do encerramento. É tão simples. Às vezes leva 20 a 30 minutos por semana que nós conversamos com Jesus. E olha quanto benefício nós recebemos. E no Livro dos Espíritos, na questão 459 até a 471, Kardec pergunta aos espíritos da verdade: por que o Evangelho no lar deve ser feito em voz alta, ou seja, no tom normal? Né? E eles respondem a Kardec: a luz é para todos. Porque nós sabemos que às vezes, quando uma entidade espiritual, na condição que ela se encontra, ela necessita ouvir, né? A articulação da palavra para que ela possa ser entendida. Então, a luz é para todos, encarnados e também para aqueles que já se desvestiram dessa roupagem física. E aí nós vemos então, olha só, outro benefício, a limpeza espiritual do nosso ambiente, através do Evangelho no lar. E ele nos diz, a casa que faz o Evangelho no lar há um mês, já tem uma luz pequenina em volta com uma cúpula brilhante. A casa que faz o Evangelho há 10 anos tem uma luz enorme, pois cada
vez aumenta mais os clarões espirituais. Olha só que grandeza. E aí nós vemos aqui também ele dizer para nós, o Neio Lúcio, que a leitura dos ensinamentos do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto, tornam a casa um verdadeiro celeiro de luz. Um verdadeiro celeiro de luz. E é isso que nós queremos deixar para a nossa própria reflexão. Eu vou passar só aqui esse finalzinho, e ele só para que nós possamos fixar essa imagem, que eu considerei assim, belíssima, e que retrata a verdade de todos nós. É pena que a configuração realmente não está crítica. Então, Evangelho no Lar, proteção 24 horas. E ali nós estamos vendo essas energias negativas, não penetra, porque o amparo do mentor familiar está irradiando essa energia permanentemente e cria essa aura de proteção espiritual no ambiente doméstico. E vamos ficar com essa mensagem de Jesus quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa citação está em João capítulo 8, versículo 12. Nunca andaremos em treva quando damos as mãos para Jesus. E vamos finalizar, encerrar a nossa reflexão com a mensagem Ave Maria Espírita. Já ouviram Ave Maria Espírita? Então vamos ouvir agora e encerrar a nossa reflexão da manhã de hoje e ter a confiança de que Jesus está conosco durante toda a semana da nossa existência. Que ele te
E que essa paz que irradia de Maria de Nazaré e Jesus siga conosco durante todos os dias da nossa semana. E que numa próxima oportunidade continuemos todos juntos sintonizados nesse sentimento de amor. Muita paz para todos.